Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, VMSP Studio, Acomac Bahia, Alter Vision, OneBeat. E aí, pessoal, voltando com mais um episódio aqui diretamente dos nossos estúdios aqui na Matercon, na sua 32ª edição. Tô com mais dois convidados aqui super bacanas e a gente vai bater um papo sobre o Brasil que constrói. Meus amigos, sejam bem-vindos. Se apresentem aqui para nossa audiência. Bom, eu sou Leonardo Vasconcelos, diretor comercial e marketing do Grupo Ikini. Dentro do Grupo Ikini tem 3 marcas, que é a Tintas Ikini, Tintas Hidracor e a Hipercor. E atua no Brasil todo? Brasil todo, com 2 unidades Fabris, uma em Recife e outra em Fortaleza, e 2 operações logísticas no Sudeste, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Paca. Valdir Barreto, Jequié, né? Atuo no ramo de material de construção, com a loja Barreto Material de Construção, e atuo também com a fábrica de caixa d'água, e pia de mármore sintético e tanques, né? Fibrasol. Valdir, a gente estava conversando aqui antes, foi muito bacana a história do Valdir antes de entrar no setor de material de construção. Você começou vendendo banana, e o que você traz dessa transição, né, de vender banana para material de construção? O que você traz ali ainda que funciona hoje, que você bota no seu estilo de empreender? Tudo na vida é oportunidade, né? Então eu comecei como caminhoneiro desde os meus 15 anos de idade. E aí, no meio dessa história, eu fui vender banana em Petrolina. Então teve uma briga das marcas, né? Cimento Bonfim e a Poti. E eu fui passando e cheguei a oportunidade de vender cimento em Jequié. Aí eu cheguei em casa, comentei com minha esposa, e disse, vamos abrir da Bosta Cimento? Ela, vamos. Então nós iniciamos em 86, né? A história de vender banana. Foi bom que ela fez, vamos. Ela não perguntou por quê nem nada, né? Da onde veio essa ideia maluca? Não. Isso. Eu acho que a gente cresce quando 2 pessoas Deus une e um acredita na outra, né? É isso aí. Isso aí. Leonardo, falando em Grupo Ikini, você atua no Brasil todo. Quais são os desafios dentro de um país tão diverso para trabalhar com marketing, para chegar com a mensagem certa no público certo? Eu gostaria de, antes de responder, dizer que hoje o Grupo Ikini é a maior empresa do país 100% brasileira. Bacana, tá bom. Considerando as multinacionais, nós somos a 3ª marca em termos de participação de mercado. 100% brasileira, somos a maior. Temos muito orgulho, uma empresa genuinamente nordestina, ter alcançado uma posição de destaque no Brasil. Já é difícil você trabalhar dentro da região Nordeste com tantas características e peculiaridades de cada região. Imagine quando você vai para o Brasil inteiro. É um consumo diferente por área, você tem diferenças de embalagem, diferenças de cores, diferenças de produtos. Região Nordeste, devido ao baixo poder aquisitivo, 70% do consumo da tinta está voltado para a linha econômica. E é exatamente o oposto quando você vai para o principal mercado do país, São Paulo. São Paulo consome hoje de Matipom quase o que o Nordeste inteiro juntos consome. Então você precisa adequar isso, e por isso aumenta o desafio, aumenta o portfólio, a forma de abordagem. A gente tem aqui no Nordeste o relacionamento como um ponto importante nas relações entre indústria e varejo. Já nos mercados mais desenvolvidos, você já tem uma questão mais comercial, mais profissional, né? A linguagem é diferente. E aí a gente procura falar e seguir a linha de cada região, mantendo o padrão do que se consome, né? Então o mercado ele é sempre soberano, a gente acaba tendo que se adaptar para ele, né? E aí, mas tem um desafio logístico enorme, né? Você está falando aqui, Jequié, estamos a quantos quilômetros? 360, né? Então você pega, às vezes você tem Recife para Petrolina, são 800 quilômetros. Eu chego em João Pessoa, outro estado, e com 120 quilômetros. Então uma série de dificuldades que a gente tem, que aí você vai montando estratégias específicas, não só comercial, mas de marketing e trade marketing. Bacana. Quero fazer uma pergunta agora para os dois. O setor, o Maticom, ele sempre foi o termômetro da economia do país, né? Um dos principais termômetros.
pelos números, né? O que é que vocês estão vendo aí? A gente tá num ciclo agora voltado para crescimento. Como é que vocês estão vendo aí esse momento e o futuro da economia? Eu vejo com preocupação, né? A gente tem um momento, uma estabilidade muito grande econômica, política no país. Você tem os juros aí na casa dos 15%, você tem 80% das famílias endividadas, você tem uma perda do poder aquisitivo de compra gerado pela inflação, e você tem aí as bets, que é algo recente que tirou muito dinheiro do nosso mercado. Então, as famílias com renda comprometida, então isso gera um desafio maior para o nosso setor de material de construção. E varejo, ele tem 2 pilares, renda e juros. As pessoas com renda e com juros baixos, elas consomem mais. Então a gente não está tendo nesse momento esses 2 pontos importantes para o consumo. Então o varejo vive um momento bastante desafiador, né? E aí acaba trazendo para a indústria, né? Dito isso, eu acredito que a partir de janeiro deva haver uma redução na taxa de juros, começar, né, o crédito, que é muito importante para o país, ele tende a crescer. Semana passada nós tivemos o governo aí liberando novas linhas de crédito para o setor imobiliário, para aquisição de imóveis com taxa de juros menores, apesar que ainda estão bastante altas. Mas eu acredito numa retomada lenta, né? Vai ser um ano eleitoral, ano que vem, então o mercado, dependendo para onde vá, pode dar uma guinada mais positiva. Então, até lá, eu acho que cada um vai ter que fazer seu dever de casa bem feito, pensar um pouco fora da caixa, porque todo mês é um desafio grande para bater meta, né? E vender com lucratividade, que é o que sustenta o negócio, a margem, mas no mercado bastante instável. Mas eu sempre sou otimista, né? Independente de governo, de situação, todo dia a gente tem que acordar e sair para vender tinta, né? E eu acredito firmemente que enquanto choram, outros vendem lenço. E a gente tem procurado se manter na turma que tem vendido lenço. E até certo ponto tem dado resultado, a gente tem tido bons resultados mês após mês, né? Mas assim, tendo que trabalhar muito mais, trabalhar melhor, não está fácil. Eu acredito muito na crise. Trabalhe mais, faça mais e assim, acredite em você. Porque se você ficar olhando a crise, nós vivemos o tempo inteiro na crise. Então nós temos o quê? Que arregaçar a mão e trabalhar mais. Chamar a equipe, conversar e botar para frente. Porque, como você falou, né? A crise é mais política do que no próprio sistema do comércio, mas a gente tem que fazer nosso parte, nosso lado, e a nossa política é de vendas. E assim, eu sempre chamo meus 2 filhos, que hoje está dentro da empresa, já está sucedendo, né? Graças a Deus. E eu sempre chamo ele, olha, quando tiver qualquer crise, qualquer dificuldade, trabalhe mais. E o equilíbrio do caixa financeiro. Porque muita gente trabalha para o que comprar, vender e pagar, e não é desse jeito. Desde quando eu comecei em 86, eu sempre tive esse cuidado com o financeiro. E em que vai, né, Valdir, muito ao encontro do que o Leonardo tá falando, de olhar pro básico, né, de fazer o básico bem feito, né? Porque às vezes você olha, vou no banco, tomo dinheiro, não, rapaz, não vai nessa vertente, não vai. Vai crescendo aos poucos, do que ele crescer muito e ser atropelado. Em 1977, nasceu a Acomac Bahia, unindo lojistas para fortalecer o varejo de material de construção no estado. Quase 5 décadas depois, a Acomac segue essencial, oferecendo capacitação, apoio e representatividade para quem vive o mercado na prática. Em 1992, esse movimento ganhou força com o primeiro encontro de lojistas, que evoluiu e se tornou o Matercom Brasil, hoje o maior evento do setor na América Latina. Faça parte dessa história. Participe do Matercom Brasil. Acomac Bahia. União. Representatividade. Evolução.
A startup israelense OneBeach possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. A gente tem no Matcom um mercado bastante resiliente, né? Independente do governo de esquerda ou de direita, é um mercado que gera muita mão de obra. Você não consegue uma IA para botar um tijolo sobre um outro tijolo, para aplicar um piso. Então mexe muito, a construção civil e a engenharia movimenta muito. Então você sempre está sendo prioridade independente do governo. A gente sofre menos do que outros setores. Eu acho que o que tem tornado o nosso setor um pouco mais desafiador nos últimos 2 anos é essa questão principalmente das bets. Ela atinge principalmente os consumidores das classes menores e que estão despendendo um volume considerável de dinheiro, né? São 30 bi por mês. Direcionado para isso. Mas assim, a gente tem buscado alternativas como ampliar a quantidade de clientes, ir para regiões que a gente não atuava, atuar em canais que a gente não atuava. Engenharia é um canal forte, que eu tenho uma participação pequena, hoje a gente está tentando potencializar. Como as lojas de material de construção também, tem buscado ampliar o portfólio, melhorar o serviço, né? Mas é um cenário que cada um tem que fazer bem feito o seu dever de casa, cuidar do caixa principalmente, né? The cash is king, como se diz, né? Mas a realidade é que hoje o crediário está muito difícil, o dinheiro está caro e está escasso, né? Eu tenho um home center, cliente nosso, ele tem o próprio crediário. A cada 10 pessoas que estão buscando comprar usando o crediário da loja, ele libera apenas 2. Então, as pessoas com restrições, e isso afeta diretamente o varejo. Ô Valdir, você está falando de Jequié, né, com a cidade, já estive lá 2 vezes, adorei a cidade. Quais são as estratégias que você implementou que funcionam, né? Porque tem gente ali que... Por que ele escolhe comprar com você lá no teu negócio? E a segunda pergunta é: quais são os grandes desafios, né, de continuar em movimento mesmo quando tem crise? Eu achei muito massa o que você falou, né? Tem gente que espera a crise passar, aí quando a crise passa, quem trabalhou mais já larga na frente, muito na frente, né? Então como é que você vê isso? Primeiro, o que é que você trouxe de diferencial quando você abriu a loja e de que isso funciona? Segundo, os desafios aí para continuar crescendo. Eu acho que o atendimento, o cuidado com o cliente, isso foi abordado
na palestra, né? Então, essas coisas é fundamental para a aquisição do nosso crescimento. Então, é o cuidado com o cliente, é o cuidado com pessoas. Entendeu? É para entrar na tua loja, foi lá visitar e sair cliente. Com esse cuidado. E a aquisição de Jequié, que você me perguntou? Sim. Agora, você falou, o que é que te torna o teu desafio agora? E o desafio do crescimento, para continuar crescendo? Isso que eu falei no início, né? Trabalhei em gente e tal. Trabalhe mais, chama a equipe para junto de você, ao teu lado, que sozinho você não consegue construir. Então é todo mundo junto, diz, olha, tá acontecendo isso, não vai parar de acontecer. E o nosso lema aqui é crescer. Aí quando você tem os 3 pilares, que você funciona dentro da empresa, que se chama, o primeiro, Deus, segundo, família, e o terceiro, trabalho. Então, quando você tem essas 3 coisas e você consegue conectar uma energia bacana, você consegue crescer, você consegue fazer coisas diferentes. E assim, e não esperar grandes lucros, porque a maioria das pessoas, às vezes, fica obcecada por crescer, por dinheiro, e isso atrapalha um pouco o crescimento de qualquer empresa. Então, se contente com o que Deus te permitiu e faça crescer com o que Deus está te colocando na tua área comercial. Quantos funcionários você tem lá hoje? Hoje na loja nós temos 68 e na indústria 120. Você chegou a sentir isso que o Leonardo falou, realmente é uma dor do varejo como todo, dos negócios como todo. Você chegou a sentir essa questão do efeito BET lá com seus funcionários? Não, todo setor você sabe que está existindo isso, mas se eu for me preocupar com as BET, eu vou trabalhar. Eu não vou fazer com o meu diferencial. Entendeu? Que é o meu atendimento, eu buscar, fazer a diferença. A gente tem que estar com esse desafio constante. Certo. Leonardo, falando agora do Grupo Iquim, quais são os desafios da indústria para continuar crescendo, mesmo quando a previsão não é tão otimista, né? Como você estava falando, mesmo assim ter que continuar trabalhando, mas quais são os grandes desafios hoje da indústria? Eu gosto de sempre ser realista, antes de otimista, né? Mas é óbvio que mantendo sempre as metas no radar. Então, apesar desse cenário, como eu te falei, a gente vem tendo um ano satisfatório. Tá? A gente fez agora 3 dos melhores meses da história da empresa. Outubro agora vai ser o melhor outubro da história da empresa. Mas por quê? Porque a gente está tentando ocupar espaço de concorrentes. O mercado não precisa crescer para você crescer. Só você ocupar, ganhar share. O mercado é gigantesco. O mercado cai 20%, você ainda consegue avançar, porque você tem uma fração desse mercado. Então, a gente tem procurado investir muito em inteligência artificial. Eu acho que é um novo Excel, o que foi o Excel para alguns anos atrás. Hoje é inteligência artificial. A gente está finalizando agora um projeto de IA com uma empresa chamada Zux. Um projeto incrível que vai disponibilizar em real time um volume de informação que você levaria dias para alcançar. Vou chegar na loja dele e na hora que eu entrar na loja, por geolocalização, aquela IA vai saber que eu tô lá, vai me mandar pelo WhatsApp como é que tá o volume de vendas dele, por produto, margem, itens que ele não trabalha, sugestão de valor perdido. Então hoje como é que funciona? Eu vou visitar, eu peço para meu setor de inteligência fazer esse levantamento, ele manda com 5, 6 horas. Eu vou ter na hora. Então você vai disponibilizar isso. Então o IA, o que é que ele vai agregar? Ele vai criar uma venda mais consultiva, porque eu vou fazer uma reunião mais assertiva, mais objetiva, e vai personalizar cada vez mais o atendimento. Então o IA ele veio, as empresas já estão utilizando, está chegando também para o varejo, tá? E você conhecer cada vez mais o seu cliente para propor negócios que agreguem para todos, né? Então a gente tem investido muito nisso, pessoas também, né? As empresas hoje existe uma normatização no setor. Os produtos hoje eles são correlatos, pouquíssima diferença. Em teste cego você não consegue dizer qual é a marca do produto. Então os preços são similares,
né? Embalagens similares. O que é que muda? São as pessoas, é o relacionamento muito próximo. E no nosso setor faz uma diferença enorme. Ele, antes de comprar da empresa, ele compra da pessoa que está vendendo dele, né? Então a gente segue investindo e ali está o Yuri, que é o nosso gerente nacional de trade market. E tinta sempre foi PDV. Tinta é um setor que mais investe em ponto de vendas. A gente tem um trade marketing muito agressivo. A gente investe muito em PDV, com ações, com materiais promocionais. A gente acabou de lançar agora nossa campanha de viagem. Nós vamos levar 25 clientes no ano que vem para o Safari na África do Sul. Então a gente patrocina times de futebol, como aqui estamos no Vitória, Sport, Fortaleza, Náutico, Santa Cruz, Vasco da Gama. Fazemos uma série de patrocínio de carnavais, São João, sempre junto com os clientes. Como esse evento da Matercom serve para você estreitar esse relacionamento, que no nosso setor é muito importante. Então, entre outras ações internas, como redução de custo dos produtos, tentando fazer produtos melhores com um custo menor, tentando promover embalagens mais econômicas, né? Já pensando nessa questão do poder aquisitivo, da perda do poder aquisitivo do consumidor, do meu cliente. Então, o cara não precisa ter a melhor embalagem, mas eu consigo reduzir, mantendo o padrão de qualidade, eu consigo ter um produto menor. Isso impacta no preço. Você tem uma redução de volumetria, que já era vista no setor alimentício, né? Então, o setor de tinta, ele começa a lançar produtos com a embalagem menor, porque o produto melhorou o rendimento, muitas das pessoas mudaram aquela cultura de só pintar a casa no final do ano. Essa sazonalidade vem caindo. Então hoje você pinta ambiente, porque a tinta é sem cheiro, pronta para uso, a pessoa está pintando, às vezes não... A aplicação se tornou mais fácil. Então você, até por uma questão de recurso, é mais fácil você pintar um quarto hoje, daqui a 3 meses você pinta outro. Então está se vendendo mais embalagens de volumetria menor. E aí você vai se adequando, né, se antecipando em algumas situações e fazendo, como você falou, e eu gosto muito, né, que é o básico perfeito, sem inventar. O feijão com arroz funciona muito no nosso setor. Bacana. Valdir, mensagem final aí para os nossos ouvintes aqui. E quero só dizer para vocês podem estar ouvindo uma música, é porque o pessoal da Matercom, eles não brincam. Eles botaram uma banda para ser a trilha sonora aqui, porque a gente tem o back, assim, eles... Sabe aquela trilha que fica no podcast? Pronto. O Yannis faz o nosso lá, direto do Ceará, nossa nave mãe. Aqui os caras simplesmente botaram uma banda pra gente. Aí, só agradecer, viu? Muito bom. Fala aí, seu Valdir. Agradecer a Deus por esse bate-papo, que é um aprendizado, né? Tá com 2 feras aqui do meu lado. Eu acho que é muito bom pra nós, lá de Jequié. E com certeza eu vou replicar muita coisa para dentro da empresa que eu vi hoje na sua palestra. Obrigado. Leonardo, mensagem final aí. Meu conterrâneo. Quer dizer, é pernambucano, né? Sou baiano, Pernambuco. Eu fiz o contrário, eu nasci em Pernambuco, vim para Salvador e ele fez o Salvador e pernambucano. Agradecer o convite, participar aqui do podcast, foi um prazer. E dizer que nada substitui o trabalho duro. Quanto maior a crise, mais a gente trabalha lá na Equine, né? A gente tem hora para acordar, mas não tem hora para terminar, nem tem dia da semana. Então, eu acho que, como você comentou, né? Trabalhar cada vez mais em momentos que precisa, né? E acredito no país. Acho que a gente vai ter um 2026 de mudanças e para o nosso setor vai ser importante. Todos esses indicadores que eu falei que hoje atrapalham o consumo do Matcom, eles vão começar lentamente a mudar, mas que não dependa nem de político, nem de governo, nem de mercado. Acho que cada um constrói sua história independente deles. Gente, a gente vai terminando mais um episódio direto aqui dos estudos da Matercom, sua 32ª edição, em algum lugar do litoral baiano. Valeu, até o próximo episódio. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.